E é importante a gente pontuar algumas coisas e deixar claro à população da capital, ou de quem vota na capital, né, dos assuntos que ocorrem nos bastidores, mas parecem muito claros à vista de muitos, né, que vivem Belém, vivem a política paraense, vive o empresariado local e vive os interesses que muitos têm, e bota muitos nisso, tá? Nas próximas eleições municipais na capital. A oposição de um tribunal paraense à compra dos ônibus elétricos e com ar-condicionado pela Prefeitura de Belém pode sair caro para o candidato Igor Normando, do MDB, que vem ganhando nas redes sociais a pecha de eterno adversário da melhoria nos transportes públicos da capital paraense. Afinal, o pretendente a cargo de prefeito já voltou contra o projeto que obrigava as empresas a oferecer transporte com ar-condicionado em Belém. O que se comenta é que a decisão, que a princípio poderia prejudicar a candidatura do atual prefeito Edmilson Rodrigues à reeleição, pode ter sido um tiro que saiu pela culatra, já que muita gente está vendo a medida como uma estratégia para beneficiar Igor Normando, notoriamente avesso à instalação do ar-condicionado em ônibus em Belém. Nesta semana, a CEMOB publicou nota em que afirma que não há qualquer tipo de irregularidade no processo licitatório dos ônibus elétricos que foram impedidos de circular até agora por causa de uma medida cautelar de um tribunal, sob a alegação de que houve sobrepreço no valor de aquisição dos ônibus. A Prefeitura afirma que apresentou documentação demonstrando que o preço considerado pelo corte não leva em conta a variação do dólar, aproximadamente 2,26%, desde a época em que foi estimado o valor da compra e que também houve, desde então, aumento na alíquota do imposto de importação em 12% relativo à venda de veículos elétricos, além da progressividade do aumento do imposto até a entrega final dos 30 ônibus contratados. A Prefeitura de Belém afirma ainda que até a entrega final dos 30 ônibus elétricos comprados vai incidir a progressividade do aumento do imposto e que isso foi previsto nas propostas apresentadas na licitação. Sobre a alegação de restritividade na licitação, a decisão, segundo a Prefeitura, desconsidera que a documentação exigida das empresas é a mesma exigida a todos os fabricantes de veículos automotores. Do que disse aqui em entrevista ao vivo neste programa, há mais ou menos 2 semanas atrás, eu não estou perdido meio no tempo, o excelentíssimo senhor prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, quem acompanhou aquela entrevista, e os cortes que foram feitos daquela entrevista e foram colocados nas plataformas digitais, sejam nossas ou muita gente que tomou carona, e aí quem deu crédito, não precisa porque está bem mostrado lá no vídeo, que foi aqui, com exclusividade, o prefeito foi muito claro ao afirmar que está sendo palavras do Edmilson Rodrigues, tá? Não minhas, eu só estou reproduzindo e lembrando o que disse o Edmilson aqui. Ele disse o seguinte: olha, Abner, eu estou brigando contra poderosos, só que nessa situação quem sofre é o povo. E chamou a atenção para essa barração realmente por parte de um tribunal, onde ele nomeou, inclusive, pessoas, né, e quem deu a canetada, que ele simplesmente deixou muito claro que é para que, na realidade, que deu para sentir aqui para o Edmilson não ser o pai da criança em colocar primeiro os novos ônibus na cidade, em virtude de uma refrega, podemos dizer assim, eleitoral, no próximo mês de outubro, quando o Edmilson bota o seu nome à reeleição e o Igor Normando, né? Igor Normando, por sinal, ele ficou caracterizado até então na política paraense pelo seu apreço à causa animal, né? Aos cães, aos gatos, e talvez ele use isso na sua campanha eleitoral para convencer os pais de pet a votar nele. Não sabemos se ele vai conseguir, né, chegar junto ao eleitorado e convencer o eleitorado
de que, além dos pets, ele também gosta do ser humano e gosta da cidade. O certo é o seguinte, gente, com campanha eleitoral ou não, Belém não pode ser boicotada no que diz respeito ao transporte público. Passou do tempo, passou da hora da população parar de sofrer nas latas de sardinha, com temperaturas elevadíssimas, já que não chove há muito tempo em Belém, mais uma vez, e quando chove é pior, porque você precisa fechar a janela e lá dentro você fica fritando e chega cozido em casa, fora os ônibus que quebram todos os dias na rua. Foi feita a licitação, as empresas que venceram disponibilizaram ônibus, a verba a prefeitura tem, e por que cargas d'água esse ônibus não pode estar na rua? Essa é a grande pergunta, essa é a grande dúvida que a população tem, nós da imprensa podemos ter, mas, segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, ele não tem nenhuma. Ou seja, nós vamos ter que esperar se o Igor Normando vai ganhar a eleição para saber se a gente vai ter os ônibus de Belém ou se o Edmilson Rodrigues vai conseguir se reeleger e, a partir daí, vão parar e permitir que Belém possa continuar andando, caminhando. Eu acho que a disputa política ela não pode, de forma alguma, prejudicar uma cidade. Né? Se vai puxar um cabelo do outro, se vai jogar um ovo no outro, aí ok. O problema é de pessoas. Né? Mas as pessoas que moram na capital e precisam do transporte público, essas não podem sofrer perlenga alguma. Né? E aí, também, não se pode colocar em jogo, sabe, tribunais que merecem todo o nosso respeito, tribunais que servem para fiscalizar e para punir malfeitores, é verdade, e para nos proteger como sociedade. Então, todo lugar tem os maus e os bons. Né? Aqui nesse programa, de repente, eu sou o grande mal, e meus colegas são todos bons. Né? Na prefeitura pode ter um cara mau, no governo, no tribunal tal, no tribunal Y. Né? Nós não estamos, como diz o caboclo da minha terra, lá do Baixo Amazonas, escapo a isso. Porém, é preciso colocar o dedo e colocar ordem na coisa. Gente, o que a população precisa, o que a cidade precisa, e como nós precisamos caminhar, não é farra de internet, não. Onde cada um pega os seus blogueiros, os seus de preferência, e a partir daí fazem uma campanha, sabe, preferencial para esse e para aquele. Não é diversão de internet, gente. Isso é o que a população está precisando e o que a gente precisa urgentemente trabalhar numa proteção nossa. Mas, olha, a minha única torcida nisso tudo, sinceramente falando de coração, como cidadão de Belém, como quem vota em Belém, como conhece a política paraense, pelo menos a dos últimos 30 anos, eu com meus 47, é que a banda toque, né, e os malfeitores dancem. Pode ter certeza disso. Mas no final das contas, gente, quem decide tudo é a gente. Quem decide tudo é a gente. E não basta fazer muito, não. É só dar uma paradinha, fazer uma leitura, se perguntar algumas coisas e procurar entender outras. Escute todo mundo. Escute as propostas, escute os porquês. Escute os porquês. E eu sempre digo uma coisa, isso faz parte da minha vida eternamente. Não ter contraditório é terrível. É terrível, gente. É terrível.